Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui nós vamos agora resolver uma questão, né? Tirar uma dúvida de alguns alunos do quinto ano do curso SICA, tá certo? Sou professor do curso SICA, tá bom? Então vamos retirar uma dúvida de algumas questões, dessa questão principalmente, tá? Do nosso módulo 1. Então olha só, em um teatro existem 1320 poltronas. Para enumerá-las, serão usadas várias plaquinhas, cada uma contendo um algarismo. Por exemplo, para enumerar a poltrona 125, serão utilizadas três plaquinhas, uma com o algarismo 1, outra com o algarismo 2 e outra com o algarismo 5. Pergunta: quantas plaquinhas com o algarismo 2 serão necessárias? Lembrando que nós temos que ir até o número 1320, tá certo? Então é o seguinte, vamos separar em grupos, tá? Primeiro, o grupo das unidades, onde que o algarismo 2 aparecerá nas unidades. Unidade simples. Então, olha só. 2, 12, 22, 32, 42, até chegar em qual número? Qual o último número que é antes desse aqui, ó, antes de 1320, que tem unidade 2? 1312, certo? E nesse momento eu estou querendo descobrir quantos números 2 aparecem apenas na unidade. Por exemplo, o 22 tem dois algarismos 2, né? Porém, o da dezena eu não estou considerando ainda. Eu vou considerar apenas o algarismo 2 da unidade, tá certo? Então vamos lá fazer essa continha aqui. Primeiro passo, né? 1312 menos o primeiro número da sequência. É o último menos o primeiro, tá certo? Isso aqui nos dá 1310. O segundo passo dessa continha é pegar 1310 e dividir pelo valor da razão ou o padrão da sequência, tá bom? Quando eu falo razão ou padrão da sequência, é o que está acontecendo de um número para o outro, ou a diferença entre o termo, o termo posterior com o termo anterior. Por exemplo, 12 menos 2 dá 10. Então a razão é 10. Perceba que se eu fizer 22 menos 12, também dá 10. Ou de 2 para chegar no número 12, aumentou quanto? Aumentou em 10 unidades. A mesma coisa acontece com 12 para o 22, ó. Aumentou em 10 unidades, tá vendo? Do 22 para o 32, também aumentou em 10 unidades. Isso vai se repetir até chegar no último número, também vai aumentar em 10 unidades. Então a nossa razão da sequência aqui é 10. Ou pode ser também chamado de padrão, tá bom? O padrão da sequência. Beleza, então aqui eu vou dividir por 10, ó. Então, 1310 dividido por 10 nos dá 131. E o último passo aqui, que é o terceiro, né? É você pegar o número 131, que foi o último resultado, e somar com 1. Aí por que somar com 1? Nos dá 132 números. Vejam só. Todas as vezes que nós fazemos assim, o último número menos o primeiro,
que é essa primeira passagem aqui, ó, menos o primeiro, eu estou eliminando ele da contagem. Só que eu não quero eliminar o primeiro número da contagem, eu quero contar todos os números em que o algarismo 2 aparece na unidade. Então, todas as vezes que eu faço o último menos o primeiro, eu estou eliminando sempre o primeiro número da contagem, tá certo? Então, no final, como eu quero descobrir todos os números possíveis, eu tenho que sempre adicionar o número 1 aqui no final do resultado, tá certo? Ou seja, se eu contar de 1 por 1, 2, 12, 22, de 1 por 1, se eu contar até chegar no último número, né? Nessa razão de 10, nós iremos contar um total de 132 números. Primeira parte concluída, que foi a parte das unidades simples. Agora eu quero descobrir, depois disso, quantos números 2 ou quantos algarismos 2 aparecem na posição das dezenas, tá certo? Então, dezenas simples. Dezenas simples. Dezenas simples. Então, eu quero agora descobrir quantos algarismos 2 irão aparecer, tá certo? Nas dezenas simples. Então, é nesse momento que nós temos que tomar cuidado, tá bom? Lembrando que nós não podemos passar do número 1320, que esse aqui é o máximo que ele citou no exercício, 1320, tá certo? Não podemos passar dele. Então, assim, o primeiro número que aparece o algarismo 2 na dezena, essa daqui, ó, 20. E vai até qual número? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tá vendo? Vai até o 29. E se eu te perguntar quantos números aparecem aqui nessa sequência do número 20 ao 29, que tem o 2 na posição da dezena simples, então você tem que me responder o quê? Existem aqui 10 números. Então, você sabe me responder qual vai ser o próximo número depois do número 29, em que aparecerá o 2 também na dezena? E agora? Ó, 20 até o 29, o próximo número será o 120. E vai até qual número, hein? 129. E novamente, se você perceber, se nós contarmos de 120 a 129, nós iremos contar um total de 10 números, tá certo? Aí depois do número 129, quando que o 2 vai aparecer novamente na dezena? Eu acho que você já sabe qual é, né? O 220. Porém, eu não estou contando esse 2 aqui, tá bom? Eu só estou contando o 2 que está aparecendo na dezena. Então, 220 até 229. E novamente aqui nós iremos contar um total de 10 números. O próximo número que o 2 aparecerá na posição da dezena. 320. Vou fazer isso, ó. Tenho que fazer assim, tá? Até 329. Para nós não errarmos nenhum número. 10 números. O próximo, 420 até 429. Novamente, nós temos mais 10 números. Essa é a parte mais longa que tem, tá? Da dezena. 520 até 529. Temos mais 10 números. 620 até 629. Nós temos mais 10 números. 720
até 729. Nós temos mais 10 números. 820 até 829. Nós temos mais 10 números. 920 até 929. Novamente, mais 10 números. 1020 até 1029. Novamente, nós temos mais 10 números. 1120 até 1129. Aqui nós temos mais 10 números. 1220. Não estou considerando esse 2. Até 1229. Dava pra minimizar essas continhas aqui, tá bom? Tô fazendo passo a passo para você entender. Então aqui nos dá mais 10 números. A próxima sequência seria de 1320 até 1329. Porém, se você perceber aqui no nosso exercício, lá no começo, ó, nós temos que ir somente até 1320, ó. Então aqui, nessa última sequência, só tem o número 1320. E aqui, esse número 1320, ó, é apenas um número. Um número. Pronto. E nesse momento, eu devo somar, tá bom? Eu devo somar aqui essa quantidade, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 131. Tá vendo? 131 números. Então, nessa sequência aqui, das dezenas, há 131 números. Há 131 números. Aqui, ó. Vou deixar aqui em cima, tá? Aqui são 132 números. Há 132 números. No caso das unidades simples. Nas dezenas simples é, são, 130 são 131 números. E agora eu quero saber quantos números aparecem, o algarismo 2 nas centenas simples. Olha, primeira sequência. 200 até chegar, sabe em qual? Ó, 201,
202. Tá vendo o algarismo 2 na centena? Esse 2 aqui eu não vou considerar porque eu já contei lá em cima nas unidades. Só que eu tenho que ir até o número 299. Pensem comigo aí direitinho, veja. Se eu fosse contar do número 1, que é esse 1 daqui, até o número 99, nós iríamos contar um total de 99 números. Só que eu estou começando a contar do zero. Se eu contar do zero até o número 99, nós vamos contar um total de 100 números, tá certo? Então, essa sequência aqui, a 100 100 números. Se você não souber o que eu acabei de fazer aqui, ó, se você não entendeu, basta você efetuar aquela continha dos primeiros passos, ó. Primeiro passo, o último, menos o primeiro. Segundo passo, tem que dividir pela razão. Você já sabe que a razão é o que está acontecendo de um número para o outro. Está aumentando de 1 em 1 aqui. Então, 99 mais 1. Oh, desculpa, eu coloquei o mais já, ó. Dividido por 1, que é pela razão, tá? Que nos dá 99. Estou colocando dividido por 1, mesmo dando o mesmo resultado aqui. Só para você lembrar que existe essa operação, tá? Antes da adição. Então, o terceiro passo é esse último resultado, 99 mais 1, que nos dá 100 números. Porém, basta você entender um pouquinho, ó. Se você contar do número 0, aí 1, 2, até o 99, você vai contar um total de 100 números, tá bom? E não precisava fazer essas continhas aqui. Tudo bem, agora a pergunta é: qual é o próximo número depois de 299 em que nós vamos encontrar o algarismo 2 na centena? Olha, a próxima sequência é essa, ó, 1200. Aí o próximo é 1201, 1202. Não vou considerar esse 2 porque já foi contado lá nas unidades simples. Só que eu tenho que ir até 1299. Então é a mesma coisa da contagem aqui de cima, ó. Se eu contar do número 0 até o 99, nós vamos contar um total de 100 números. Então, essa sequência aqui tem 100 números. Se você quiser repetir esses mesmos passos aqui, ó, do primeiro ao terceiro, se você quiser repetir esses passos aqui, você vai encontrar um total de 100 números, tá bom? Pronto, eu acho que agora na centena, porque ó, o próximo seria o que depois de 1299? Seria 2200. Porém, nós não temos esse número aqui na contagem, né? Porque nós temos que ir até 1320, é o máximo que nós temos que ir. Então, na centena não aparece mais nenhum número, tá bom? Então, no caso da centena, quantos números apareceram aqui? 100 mais 100. Então, um total de quanto? A 200 números, tá certo? E pergunta: existe o 2 nesse limite máximo de 1320? Vai existir o 2 na posição da unidade de milhar? Você acha que vai existir o 2? Tipo assim, ó, 2320 ou 2000, o próprio número 2000. Esses números não vão existir nessa sequência. Por quê? Eu tenho que ir até 1320. Então, na unidade de milhar, não vai aparecer o algarismo 2, tá certo? Então não é necessário a gente contar o algarismo 2 que aparece nas unidades de milhar, tá certo? Então o que acontece? Nesse momento, eu vamos contar
todos os números. Todos os números que aparecem o 2. Que aparecem o 2. O algarismo 2. Ó. Então, centenas simples, 200, né? Já vou colocar aqui, ó. 200. 200. Na dezena simples, 131. E nas unidades simples, 132. E vamos somar. 3, 6 e 4. Então, resposta A, 463. Quantas plaquinhas? Com o algarismo 2. Então, A, 463 plaquinhas. Então, pessoal, nesse exercício aqui é a letra D. Vai com X na letra D, tá bom? 463, letra D. Espero que todos vocês tenham compreendido e até a próxima, pessoal. Bons estudos.